Vamos aqui iniciar, então, o nosso trabalho aqui, ao final. Nós temos, então, os destaques, de acordo com os itens do edital que está ali colocado, o item 1.1, que está relacionado com 1.3, que era o destaque da Maria Raquel. Só precisa de um microfone para ela. Ou segue esse? Alô? Oi. Com relação ao objeto, onde ele menciona as áreas têm uma pequena diferença das que a gente viu listado naquele outro documento que está na pastinha. Ele cita algumas coisas diferentes. Minha dúvida é só se tem algum padrão ou não. Esse aqui. Como menciona ali ópera, tem algumas coisas diferentes, São as áreas. Vamos conferir, então? Vamos lá. Artes visuais, audiovisual, circo, dança. Eu estou vendo lá e estou vendo aqui, tá? Literatura, livro e leitura. Música, ópera. Patrimônio cultural, material e imaterial. Povos. Manifestações. Povos, comunidades tradicionais e culturas populares. E aí o teatro. Então, da forma como está aqui, manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura. Maria Vocês mencionaram Raquel que são Solange. diferentes as leis? São leis diferentes que vocês estavam comentando? Isso. Na verdade, existe Consegue. uma cultura diferenciada. Dentro do conselho está sendo usado de uma forma e dentro da CEPROFICE ou do Profice está sendo usada de outra forma. Talvez esse seja um ponto realmente a ser ajustado. Tem que ser mantido o da lei do Profice. Então, faz a observação e fica ok. 1.5.1, valores dos projetos. A gente tem aqui Maria Raquel, que era aquela questão, acho que dos centavos, né? Isso também acho que é uma situação que fica ok. Ao invés de ser 50.001, 50.001 centavo, que aí é o valor. Na verdade, esse R$1 é colocado, é uma solicitação da Celepar, tá? Que é uma leitura que o sistema faz. Vai ser sempre a partir de R$1, ele não computa os centavos, tá? Não consegue? Então, também já fica resolvido. Agora, 1.6, Maria José. Isso. Ótimo. Esse sistema, eu vou falar que é o seguinte. Tem que melhorar. Não. O sistema é um ente que existe, está acima da lei, está acima de tudo e de todos, não é? O pessoal do direito sabe do que eu estou falando. Não, o sistema está acima de tudo. Maria José, 1.6, precisa do microfone para ela. Só para...
Então, na realidade, é muito mais uma dúvida que eu tenho, mas eu queria levantar. Não fica dando poder demais, eu sei que ela tem esse poder todo, né? Mas essa submissão à Secretaria do Estado da Fazenda, né, eu sei que isso acontece na realidade, né? Mas eu acho que aqui, em termos de um texto nosso, deveria ser, sei lá, governo, alguma coisa, mas não uma secretaria específica, que acho que está destruindo tudo que nesse Paraná. Quer dizer, esse secretário, desculpe, não sei o que cada um pensa, mas o atual secretário de Finanças é um terror, né? Se ele tiver que definir, né, montante para a cultura, azar nosso, esqueçam, né? Então, eu digo, não poderia ter uma outra redação, isso aí, que retirasse. Eu sei que, no fundo, vai ser a secretaria que vai fazer isso, né? Mas Danilo nós não podemos, vai responder. Né? Maria Raquel, é também nesse... É aquele ditado popular que a gente nunca termina. Quem muito se abaixa, não termina. Ok. Né? Então, a Maria Raquel também quer falar e o Danilo vai começar a fazer aqui uma exposição. Gigi, você que participa do orçamento na SEC, né? Eu posso estar enganada, mas eu acredito que a Fazenda ela contingencia mesmo o orçamento e ela tem esse poder, né, de contingenciar orçamento, de discriminar recursos. Eu não sei se... Não, é que, na verdade, isso tem que ser da Fazenda, porque não é recurso da Secretaria, ele é extra-orçamentário. Então, ele permite que você, antes de entrar no orçamento do Estado, você tenha essa renúncia fiscal. Só quem tem esse poder é o secretário da Fazenda. Nem o governador pode, porque você está renunciando a uma receita de entrar no Estado. É uma delegação que só o secretário da Fazenda tem. Então, só ele tem esse poder de fazer essa resolução. E até complementando a questão, não sei se vocês estão recordados, do primeiro edital, a gente teve um problema quando houve a alteração do secretário da Fazenda, e a gente ficou no intervalo ali, que a resolução que tinha sido definida pelo secretário da Fazenda anterior ao Mauro Ricardo tinha sido revogada. Então, a ideia é justamente fixar no edital, deixar bem claro que, até por uma exigência do próprio decreto, quando o governador, ali pelo artigo 5º, parágrafo 1º do decreto, delega para o secretário da Fazenda essa competência, para que deixar bem claro que não é competência da Secretaria de Estado da Cultura, por exemplo, definir quais são os valores destinados ao edital. Então, nesse caso, só para deixar mais claro para quem visualiza o edital. Uma outra garantia que eu acho bom deixar no edital, embora tenha o argumento da Maria José, mas eu acho que assim a gente vai ultrapassar o ano dessa gestão, né? 2019 é outra gestão. E pode vir outro secretário que vai falar, vou revogar isso. Mas ele está no edital, ele é reconhecido, ele vai constar no edital como um documento oficial, e isso é mais um argumento, essa citação dessa resolução, para que ele simplesmente não revogue essa resolução. Cabe ao secretário dizer se ele aceita ou não a renúncia fiscal? Sim. Opa, então demos É uma poder... delegação que o governador passou para ele por um decreto. Ele cabe mas acontece que não é recurso orçamentário, é uma delegação em relação ao ICMS. Pois é, mas isso que a gente vai ter que trabalhar no futuro. Se não agora, acho que não. A vinculação do ICMS, na verdade, também é proibida, né? Não tem. Na verdade, assim, quando se fala ICMS, está se falando da renúncia desse imposto. Isso daí já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade da lei anterior, que fazia a vinculação do ICMS a recursos diretos para os editais. O ICMS arrecadado, ingressando nos cofres públicos e sendo destinado para o edital. Isso é inconstitucional. Isso daqui é outra coisa. É a renúncia, e essa renúncia decorre do Conselho Nacional Fazendário, se eu não estou enganado. O CONFAS tem um acordo que o Estado do Paraná assinou com outros estados, que só por isso há a autorização para destinação de recursos de renúncia de ICMS para este fim específico de incentivo de projetos culturais. Então, assim, isso, daí é nesse conselho, aí, nesse documento do CONFAS, que há essa limitação que esse valor aí previamente definido está respeitando.
Todas as leis estaduais, São Paulo, tal, tem também a competência é do secretário da Fazenda. O próximo agora é o Miguel. Os itens 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3. Não, é mais uma questão de esclarecimento. Esses percentuais eles foram estabelecidos sob quais critérios? É só uma questão de esclarecimento sobre esse aspecto. E o segundo ponto do até. Não seria melhor travar? Eu imagino que daí, na falta de projetos, você tem que ter essa limitação, né? Tá, então tá, só com relação ao percentual mesmo. Ok. Aline, quer falar sobre... Tá, eu vou falar e depois o Diniz complementa também. Então, a gente teve um diagnóstico, né, bastante técnico da Coordenação de Incentivo à Cultura, em referente aos menores municípios, né, do estado do Paraná. Existe uma vontade muito grande desta gestão de descentralização da cultura, de capilaridade, todo o estado do Paraná, atendendo principalmente os municípios pequenos. E nessa faixa de municípios com menos de 50 mil habitantes, a gente tem uma grande parcela da nossa população ali. Então, a gente tem ali mais de 4 milhões de habitantes nessa faixa de abrangência. Tá? Então... Oi? 300 municípios. Não, são mais de 300 municípios, na verdade. Então, faz todo sentido que do total do recurso, né, se 40% da nossa população está ali, que 40% do nosso recurso seja destinado para esses municípios. Esse é o ponto que a gente, né, discutiu bastante na CEPROFICE também, e orientando, inclusive, com observação da última ata do Conselho, né, de vocês mesmos que fizeram esse apontamento, né, do atendimento ao artista do interior. Vamos repetir o interior, porque é o que está aqui na ata de vocês. Tá? Então, assim, a gente absorveu isso e vamos atender isso, né, a abrangência do projeto, a abrangência municipal, a abrangência estadual, aonde tem a carência de acesso mesmo. Então, a gente está olhando para lá, abrindo horizontes, atendendo, né, os menores municípios de até 50 mil habitantes, onde contém o maior número de municípios do Paraná. Isso quer dizer, é uma orientação nossa. A gente está norteando para lá, já orientando os proponentes. Ó, Não, isso que é importante para nós. Só para ficar claro para os membros do Conselho, para todo mundo falar o mesmo discurso, saber justificar isso. Foi só uma questão de esclarecimento mesmo. Ok. O próximo, Miguel também. Miguel é campeão. 2.2.1. Tá, com relação ao MEI, uma dúvida. Porque o MEI ele tem um contrato social que é emitido automaticamente pelo site do microempreendedor individual e não necessariamente ele tem registro em cartório. Você até pode fazer, você pode reconhecer a assinatura, mas ele não tem necessariamente o registro em cartório, né? Nesse caso, só o MEI é um desdobramento do 2.2, tá? Então, no primeiro edital teve muito problema em relação a MEI, justamente por ato constitutivo, se vai ser em cartório, se vai ser o emitido digitalmente lá quando você faz o cadastro. Então, por isso que surgiu a ideia de dividir, especificar a parte da pessoa jurídica em relação ao MEI. Tanto é que no finalzinho a gente coloca ali, respeitando a legislação que rege a MEI. Para que daí não surja a demanda lá para a SIC, mas eu sou MEI, o que eu faço? Não, o MEI você vai entregar a documentação relacionada ao MEI. Se vai ser em cartório ou se vai ser o... Excluiria a questão devidamente registrado em cartório. Isso não é necessário para o MEI, porque ele emite direto no site do microempreendedor. E aí segue lá, exclui essa parte devidamente registrada em cartório e mantém, respeitando a legislação do MEI. Resolve o problema. Tudo bem? Ok, então vamos fazer dessa forma. Espera aí só um pouquinho, então. Vamos primeiro a dúvida e depois vamos fazer a votação. Só para constar, a efeito na área audiovisual, por exemplo, qualquer MEI pode entrar como proponente? De qualquer atividade? Como eu falei, a especificação do MEI ela é um desdobramento do item 2.2. Tá. Não existe atividade do MEI
na área audiovisual, por exemplo, a não ser o filmador de festa. Exatamente. A gente não tem produção audiovisual que seja aceita pelo MEI. Não existe essa possibilidade. Aí eu digo, por que para a área audiovisual a gente está permitindo? Mas é que eu vou fazer aqui só um encaminhamento, um esclarecimento, que é o seguinte. Este edital permite que pessoas físicas apresentem, esse microempreendedor individual, que é uma espécie híbrida, né? Pessoas jurídicas de direito privado de natureza cultural com finalidade lucrativa, pessoa jurídica com finalidade cultural sem finalidade lucrativa. Então, o que acontece? É possível que esses quatro tipos de pessoas inscrevam. Existem certas limitações da MEI com relação àquele descritivo, que é um descritivo que é feito, inclusive, pela Receita Federal, e que aí a gente não tem muito como interferir. Mas, né, neste rol de pessoas, de quem pode inscrever, existe, né, outras possibilidades para a área. Talvez até seja uma situação para um encaminhamento à Receita, de por que é que não temos um microempreendedor, né, com a finalidade para esse tipo de ação de área cultural. Acho que até pode ser uma... Né, essa é uma discussão que já veio sendo até feita pelo SEBRAE, existe toda uma tramitação para a tentativa de ampliação das categorias do MEI. Mas ainda não é uma realidade, isso pode demorar para acontecer. Só fico preocupado que o edital acabe promovendo essa possibilidade de alguém com um MEI que não seja da área específica de audiovisual entrar como proponente, o que seria uma distorção. Como a Solange falou, o MEI ele está entre a pessoa física e entre a pessoa jurídica. No edital, como eu falei, no edital anterior, houve muita demanda decorrente de MEI. Então, a gente tentou, agora, de alguma forma, especificar isso para eles, entendeu? Então, pode ser que, de repente, o cara não se considere de uma determinada área específica, mas ele tem uma MEI que executa atividades culturais. E que, para ele, é interessante escrever como MEI. Até na proponência, isso se justifica. Me preocupa muito mais na prestação de contas, a utilização do MEI para as funções específicas do orçamento, do que como proponente. Um proponente até de uma atividade cultural, eu sou fazedor de festa, mas eu vou fazer um festival. Estou propondo um evento. Me preocupa muito mais a prestação de contas, aceitar um MEI de uma função que não lhe é permitida, e aí a gente está falando de outra questão que seria do manual de prestação de contas. Ô Danilo, mas eu acho que tem razão mesmo, porque, de certa forma, a gente não está explicando aqui que nós vamos aceitar, por exemplo, o cartão do CNPJ ou o contrato social do MEI, que tem um KNAI específico para o projeto que ele está sendo proponente. A questão do KNAI é o que difere justamente das questões. Talvez é essa a questão que talvez tenha que ter um item que puxe isso. O seu KNAI tem que ser vinculado ao projeto que você está propondo, a sua área, alguma coisa e resolve. Não, mas daí você tem produtor de projetos, executor de projetos. O que não tem são profissões que são regulamentadas, como o audiovisual. Exatamente. Jornalismo não tem, e por aí vai. Mas aí é uma outra questão que foge da nossa alçada, né? Não é sobre nós que deve cair. Bom, então vamos fazer aqui, tem duas questões para a gente observar. No item 2.2.1, a proposta do Miguel, onde tem lá a referência à questão do registro em cartório, de retirar isto do texto do edital. Aprovado por unanimidade aqui. Ótimo. Agora, a outra questão é que também conste que o MEI ele tem que ter o CNAE pertinente à área na qual ele está inscrevendo o seu projeto. Fazendo isso, acho que fica... Isso aí não deveria ampliar também para pessoa jurídica, de modo geral, não só o MEI?
Mas é que a pessoa jurídica, aí a gente tem, por exemplo, no caso das associações, né? Você tem lá natureza cultural. Ela Aí tem a atividade principal, É mais para o meio etc. mesmo, É. né? Ok. Ok? Então, aprovado por unanimidade também essa questão. Ótimo. 4.5.3, Miguel e eu também. Miguel. Bom, ali o que eu estou entendendo é que a gente está unindo duas ações, duas prestações de serviço no projeto, que é coordenação e captação. Eu desvincularia isso. Captação percentual específico e coordenação percentual específico. Eu entendo que talvez aqui faça uma composição que daí o proponente do projeto vai trabalhar. Se vai repassar 5% de captação, se vai ser 10%, que é o limite, mas talvez já fosse interessante estabelecer um percentual fixo, até X% de captação e até X% de coordenação, como é na Lei Rouanet. Até 10% de captação e só coordenação extrapola, né? Vai além disso, que é 15%. Eu ia dar assim, uma sugestão em relação à questão aqui da captação, do percentual, que se estabelecesse um percentual de acordo com as faixas. Porque se a gente for pensar que pode ser até 10% numa faixa de R$ 750 mil, então você imagina que vai ser um projeto que o captador ele vai ter 75 mil. São 75 mil a menos para a produção cultural. Não que o captador não tenha a sua responsabilidade, o mérito, mas eu acho que deveríamos fazer uma coisa mais Solange, mas proporcional. e se colocasse um teto para isso, como é na Lei Rouanet, até 10%, mas no teto de 100 mil? Ok, você pode ter um projeto de 10 milhões, mas é 100 mil. A gente trazer para a nossa realidade. Então, sei lá, colocar um teto de qual que é o valor máximo do nosso projeto? A minha sugestão seria assim, né, conversando aqui. Então, até 50 mil reais, 10%. Então, você teria até 5 mil reais. De 50 a 150 mil, 7,5, que daria cerca de R$ 11.500. De 150 mil a 350 mil, 5%, que daria R$ 17.500. E até de 350 a 750 mil, 3,5, o que daria cerca de R$ 22 mil também, uma coisa assim. Danilo. Só uma observação, essa redação ela é a mesma do decreto regulamentador do Profice. Então, acho que a tua ideia, embora seja muito válida em comparação ao MINC, aí a gente vai contra o nosso regulamento aqui estadual. A proposta da Solange está adequada no seguinte sentido, quando o decreto fala, ele fala até 10%. Você contempla, nos projetos mais baratos, digamos assim, o teto, e você vem trazendo... Eu só achava interessante mesmo ficar claro isso. Entendi. Então, acho maravilha a ideia. Então, a proposta... Aline? Quer falar? Não, pode falar. Então, pronto. O Conselho aprova com esse escalonamento, porque aí eles fazem a redação lá, colocando, e depois a gente até Solange, pode voltar. mas aí Fale, uma dúvida Miguel. agora. Aí, ali no item, nós temos vinculado aos 15% a coordenação. A gente vai ter que fracionar isso. Não necessariamente? Não, É porque... proporcional também, daí? Porque daí, se você definir os 10, vai ter no máximo 5. Ok, tá certo. Né? E aí, num projeto de 750 mil, que você teria até 12% para uma coordenação, é uma situação que também, a complexidade de um projeto maior, com todo esse volume de recursos, então, você acaba contemplando o produtor, o artista, aquele que está trabalhando na lida. Né? Isso é importante deixar claro isso no texto, né? Isso. Tanto da coordenação quanto da captação. Ok. Posso fazer uma observação? Por favor. Eu sei que é muito louvável essa nossa intenção de limitar o captador, mas na prática de mercado, eu não conheço captadores que trabalhem com menos de 7%, dependendo do valor a ser captado. A gente não estaria contribuindo
para que o que já é usual dos captadores em projetos que permitem 7%, eles cobram 10%. A gente já tem que dar rubricas extras para corresponder a essa captação. A gente não vai estar colocando numa situação em que a gente vai estar dizendo que isso vai acontecer ou limitando os projetos a serem captados, principalmente os maiores, que seriam geralmente os do audiovisual. Só é uma preocupação da gente estar sendo utópico. Eu vejo, pela realidade de mercado, a gente está criando uma regra, acho muito legal para diversas áreas, mas na área audiovisual, que é a mais cara, isso é irreal. Eu vou só aqui trazer uma experiência da CEPROFICE, né? Os projetos que a gente tem visto lá, eles têm recebido 80% dos seus recursos da Copel. E acontecem certas situações da pessoa, ao receber, pedir para criar a rubrica de captador, num valor, assim, entendeu? Um valor fora do padrão. Por quê? Porque não houve a necessidade de um captador. Está previsto ali e tudo mais. Então, é uma situação que a gente também tem nesse mecanismo que, ao termos, no Paraná, uma empresa com esta característica e esta situação de relação entre o governo e a própria empresa, facilita uma situação também para o proponente, né? Neste sentido. Mas é um argumento que você está colocando que assim, é um lado assim, ruim. Né? É um lado ruim. Mas real. Eu até considero que, no caso da Copel e Sanepar, etc., não deveria ter captação. Já seria radical nesse sentido. Por que um captador para essa verba que, teoricamente, não precisaria ter esse atravessador? Aí a gente tem essa situação lá, decreto. Então, não sei. Eu, assim, ainda acho que a gente deveria tentar fazer essa limitação e sinalizar que existem alguns limites e que os proponentes também eles têm a possibilidade de ter um outro, sabe, uma outra maneira de conduzir os seus projetos que não seja tão assim. Danilo? Eu só queria, só para fechar aqui, complementar a questão, né, que é o pessoal do cinema, do audiovisual, e nós também do teatro, a gente já experimentou isso. Em Curitiba está acontecendo a novidade. As empresas estão oferecendo já o incentivo para os projetos aprovados também lá na Fundação. Então, o exemplo nosso é um exemplo singular no ponto de vista de ter uma parceira como a Copel. Então, quer dizer, é o momento da gente ajustar assim, isso, inclusive para a gente inibir esse tipo essa prática, na verdade, eu já sofri isso enquanto produtor cultural lá fora e acho horrível isso. Então, quer dizer, a gente está puxando, regulando e sinalizando, olha, no mais é menos, no menos é um pouco mais. Então, todos nós podemos compartilhar e oportunizar todos na realização. A gente está focado na realização do projeto. E isso sinaliza para o mercado, esse mercado, que na verdade são muitos companheiros da gente que cumprem essa função de captação, que eu defendi bastante aqui, a manutenção da captação, que eu acho importante para a realização. Então, isso aqui é um ajuste importantíssimo nesse momento. A gente vai encaminhar nesse sentido, quero que a Solange complementa aí, Solange. Só mais um pouquinho aqui. O Danilo que gostaria de falar. Deixa eu só pontuar uma questão a título de informação também. A Secretaria de Cultura também tem um trabalho em busca de incentivadores. Tá? Além da Copel, a gente trabalha com outras empresas, trazendo elas para incentivarem o Profice. Esses incentivadores, eles também têm um cadastro no CISProfice e fica disponível para eles, ali no ambiente do CISProfice, todos os projetos aprovados, com todas as informações orçamentárias completo, o projeto completo. Então, também os incentivadores, né, já, na verdade, tem ali toda a cartela de projetos. Né? Então, também parte, na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, do incentivador escolher o projeto. E de forma complementar, a gente sabe que a Copel não tem capacidade para incentivar 100% dos projetos. Então, assim, talvez limitar para
que aqueles projetos que recebam recurso da Copel não ter despesa para o captador também é um pouco temerário, no sentido de que, puxa vida, mas se de repente a Copel incentivar com 80%, como nós vimos ali, ou menos de 70%, se for o caso, um projeto, vai precisar da ferramenta captadora ainda, entende? Então, assim, talvez tirar, nesses casos, pode ser preocupante. Ok. Gigi? Só uma complementação. A gente acaba conversando com a Copel por causa de outros projetos, e nessas conversas, alguma coisa que a gente já viu que eu acho que é interessante ver, é que, primeiro, eles têm o departamento deles de análise de projetos. Uma das coisas que eles fazem e que comentam é que eles veem a planilha de custos. E, muitas vezes, eles retiram uma parte de captação quando eles sabem que é direto com eles. Então, isso eles já comentaram. Estou fazendo direto aqui, por que tem a captação? Então, um projeto de 100 mil que põe 10 mil em captador, não precisou de captador, porque você está vindo direto aqui, né? O próprio proponente está vindo, não vou te dar os 100 mil, eu vou diminuir isso aqui. Então, se você vai diminuir mesmo, mas você vai ter que realizar com 90. E a própria Copel fazendo, que isso já comentaram comigo. E uma outra coisa que eles comentaram, que quando a gente falar, mas eles querem pegar os grandes ou de grande visibilidade, não. Ele até falou, olha, os pequenos a gente está apoiando a integral, porque os pequenos não têm como enxugar. Então, quando eu vejo um projeto de 50 mil, de 40 mil e tal, a gente está aprovando nos 100% e eu não estou nem analisando, porque esses não têm o que cortar. E se o cara já fez um projeto que conseguiu aprovar e que é mais simples, é porque ele vai realizar mesmo. Então, esse a Copel vai pôr dinheiro. Então, é uma lógica que a gente não acha que tem, que, no fim, eles estão tendo na hora da análise dos projetos. Ok. Então, eu vou passar aqui a proposta. As pessoas que são favoráveis ao escalonamento... levante a mão, por favor. Desculpa, gente. Está ótimo. Contrários? Abstenções? Então, muito bem. Aprovado. Ótimo. Agora, vamos para o item 4.6.1. Miguel, com a palavra. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, mas eu acabei buscando a informação, que ali está falando que a doação, no caso de não ir para a SEC, vai para uma instituição que tenha utilidade pública. A minha dúvida era se a instituição era sem fins lucrativos, mas para ter utilidade pública ela tem que ser, então já está resolvido. Ótimo. 4.7.1. Miguel. Aqui... Não, a minha dúvida é a seguinte, que nós, semana passada, uma proponente de um projeto estava com uma dúvida, que foi o seguinte, ela tem alguns apoios no projeto. Por exemplo, mídia, tem veículos de comunicação, etc. E me parece que não consta essa aplicação das marcas, por exemplo, de media partners, parceiros de mídia, fomento à cultura, etc., no manual de aplicação das logomarcas do Profice. E aí aqui eu já abro um outro item. Se tem previsto, porque daí já tem impacto aqui também na aplicação das marcas, a possibilidade de permuta. Para a destinação, seja do ICMS, troca de produtos, que a pessoa pode abater no momento da emissão da nota fiscal e também aplicar a logomarca aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Aline, Danilo. A permuta eu acho que já inviabiliza até por uma própria questão da natureza do recurso. E tem, se não me engano, na lei a previsão de que 100% do dinheiro do incentivo deve ser destinado ao projeto, especificamente. Aí, qualquer ferramenta fora disso passa a ser de responsabilidade do proponente. Como ele vai fazer prestação de contas disso, eu não sei. Ele pode também atentar para o detalhe de que o Profice permite a composição de recursos, desde que não sejam sobrepostos com as rubricas lá existentes no projeto. Então, assim, eu acho que é muito mais um pouco de responsabilidade do proponente em relação a isso do que da secretaria. Ele já tem espera-se que ele tenha conhecimento disso na hora de apresentar o projeto. Quanto à questão das logomarcas, no manual,
A Priscila acho que pode dar um esclarecimento melhor em relação a essa questão. Porque, se não me engano, lá no manual tem a questão das logomarcas dos patrocinadores, do governo, a especificação da realização do projeto e tal, mas não abre campo para você ter outros parceiros. Assim, quem poderia dar uma resposta mais concreta sobre isso seria a comunicação, mas pela experiência que eu tenho de receber esse material e encaminhar para eles, o nosso manual ele restringe mais as marcas relacionadas ao Estado e até aos incentivos diretos, né? Realmente ele não menciona esse tipo de situação, mas a gente costuma orientar, assim, fica mais a critério do proponente, a maneira como ele quer determinar. Inclusive, a gente orienta que seja colocado como apoio, mas algumas pessoas trocam esse termo, apoio cultural, apoio logístico, apoio municipal. Não é uma regra fechada, quanto é uma regra fechada as logos relacionadas ao Estado. Legal. De repente, uma questão só de encaminhamento de prever isso no manual, a possibilidade de ter outros campos além do que estão estabelecidos, né? Só isso. A gente pode repassar assim para eles. Brenda? Justo. Queria tirar uma dúvida só se tem uma limitação também de inserção de logomarcas ou não. Porque tem alguns editais que tem, né? Então, só para saber. Não, é que tem alguns editais que limitam, que né? limitam. Então, só para... Priscila informa que não. Tá ok. Quantidade. Quantidade. Quantidade não. Por favor. Recentemente eu tive na discussão na Fundação Cultural, do qual eu faço parte da comissão também, do audiovisual, e lá está se contando com a complementação da verba estadual à municipal. Então, lá não havia também uma regra para estar com as duas verbas, e aí vai virar uma salada na questão das logomarcas. Talvez, aí, Danilo, essa sugestão que o Miguel deu, fazer uma previsão com relação a, por exemplo, percentuais. Então, se o Profice for o maior incentivador, o maior recurso, ele vai ter um tamanho diferenciado em relação aos outros, e isso ser comprovado. Por exemplo, eu tenho um projeto na fundação de 100 mil e no Profice eu tenho 250 mil. Então, a logomarca maior vai ser do Profice. E isso já fica deliberado no manual, porque aí já ajusta. Danilo. Certo. Eu nem sou da área. Danilo e depois Tatiane. Eu nem sou da área, mas eu acho que essa questão de tamanho, não sei, enfim, talvez o nome do apoio. Aí assim, só tomar cuidado com os proponentes lá, a preocupação é deles, entende? Para não haver sobreposição de rubricas. Quando que vai se ver isso? No orçamento é claro. Lá na prestação de contas, ou pode ser que seja identificado antes, isso daí. Só um pouquinho, gente. Essa questão de marcas, as orientações vêm sempre dos departamentos de comunicação, né? O nosso vai seguir a orientação da secretaria, da nossa comunicação. Se ele é o maior patrocinador, se é o maior apoio, incentivador, digamos assim, o 750 mil é do Profice, o destaque, logicamente, vai depender do tamanho do cartaz, da mídia que ele vai estar colocando, o percentual que ele colocou no projeto. Então, isso é uma questão de regulagem interna e de ocupação de espaço de destaque. Se ele é o maior patrocinador, óbvio que ele vai ter um destaque maior. Acompanhando, né, o nosso amigo lá da Fundação, esses projetos complementares, realmente pode ser que tenha conflito lá na frente de prestação de conta, que não pode ser o mesmo formulário. Ele apoiou lá, fez lá, ele entrou com o processo aqui, ele fez aqui. Ali, na verdade, é uma discussão da produção, né, a administração da produção, como é que ela vai orientar e disponibilizar essas marcas institucionais ali, né, respeitando o que a nossa comunicação, ou a comunicação da Fundação, ou do Ministério da Cultura, está determinando. Tem uma lógica de regulagem nesses setores. É que a gente está inaugurando essa fase nova em que a gente vai ter verba estadual, municipal e da Ancine ao mesmo tempo, porque a Ancine está entrando com uma complementação de 2 vezes o valor que o município colocar pelo fundo setorial. Então, a gente vai ter lá 1,5 milhão da Prefeitura, 3 milhões da Ancine e mais tanto do Estado. Então, a gente já vai inaugurar essa fase nova. E só complementando o que o Diniz disse, antes do projeto ir para impressão, ou antes do material, do produto ir para impressão, tem que ter o aval da Secretaria da Cultura, da parte da comunicação,
para ter assim uma chancela do tá de acordo. Se vier alguma coisa diferente disso depois no material impresso, responsabilização do proponente. Minha preocupação só é de comunicação entre todos, porque como lá vai ter Ancine, tem município, aqui tem estado, que um não inviabilize o outro. Porque, de repente, tem a norma da Ancine dizendo que ela tem que ser maior, e aí tem uma do estado dizendo que ele tem que ser maior, tem que ser comunicado. Acho que é só para a gente estar atento a isso, para não criar um problema futuro. E a gente tem uma vantagem em relação a essa situação específica da Fundação Cultural, que a gente compartilha o mesmo sistema, né? Então, a gente consegue cruzar essas informações futuramente. Então, isso é uma vantagem, e conforme esse sistema for sendo, aos poucos, que é a intenção, aderido pelos outros municípios, isso fica cada vez mais fácil. Claro, é uma coisa a longo prazo, mas já é uma realidade mais palpável. Eu ia falar isso, que entre o que o Diniz e a Priscila falou. Ótimo, então, isso também fica resolvido. 5.3.4, Miguel. Esse é o último. Aline, só tiro uma dúvida. Esse 5.3.4 é a relação de democratização para ele escolher um dos itens, né? Exato, é opcional. Ele tem que escolher temos 10 opções de contrapartida. Tá, ok. O proponente vai escolher 2. É totalmente, pelo menos 2. Tá? Tá. Ele pode, na verdade, fazer mais. A gente espera, na verdade, que Não, faça ok. mais. E é opcional, não é obrigatório. Ok. Mas, mesmo assim, a minha preocupação é com relação à disponibilização dos vídeos na íntegra, na internet. Porque daí, por exemplo, um espetáculo de teatro, você pode ter o público. Então, tudo fala ali utilização da imagem, mas eu acho que teria que ter um anexo de um texto falando de um documento sobre a utilização da imagem, para auxiliar o proponente nisso, para ele não ter problema depois na prestação de contas. Só um documento auxiliar para ele nessa utilização de imagens de terceiros. No anexo das contrapartidas. Pode ser. O registro pode ser fragmentado. Eu entendo. Na internet, a íntegra dos registros. Eu estou fazendo uma interpretação que a íntegra dos registros pode ser um clipe. Entendeu? Então, quer dizer, talvez tenha que ficar mais claro, porque eu estou interpretando de um jeito e você de outro. Mas o que eu entendo é que, por exemplo, se é o espetáculo, ele tem que estar na íntegra na internet. É isso que eu entendo. Eu acho que assim, ali diz a íntegra dos registros audiovisuais. Se ele registrou só 10 minutos do espetáculo, ele vai disponibilizar esses 10 minutos. É a questão do... Mas talvez é só clarear. Então, isso que eu estou querendo dizer. Acho que é uma questão de terminologias ali. Tira a íntegra só. Exclui a palavra íntegra ali. Disponibilizar os registros audiovisuais e acabou. Está resolvido. Conselho concorda? Sim. Retirar a palavra, a expressão a íntegra. Disponibilizar na internet os registros audiovisuais. Ok. Então, agora, 5.3.5. Soraya. Eu acho que a questão com relação aos 50... Foi falado sobre a questão dos 50 mil habitantes, né, anteriormente. Eu só queria entender o porquê dos 50 mil. Porque eu, particularmente, defendo uma tese de que nós temos lá 110 mil habitantes e a nossa precariedade é igual aos municípios de 50 mil com relação à questão da informação. E, como se contempla muito essas questões de inclusão dos 50 mil, nós que temos 112 mil habitantes, dificilmente tem políticas de inclusão que se preocupem com esses municípios de porte médio. Danilo, você quer falar? Sim, tem sim. Subiu o quê? Eu lembro que eu defendo esses critérios de escolha de números de habitantes e eu questiono isso desde a conferência em 2013. Porque a gente sai perdendo muito com isso. Eu acho que a gente podia, na sequência, tentar melhorar esses critérios. É só isso. Entendi. Entendeu? Talvez os critérios de municípios que não tenham secretarias de cultura. Talvez existem outras formas de critério que a gente pode Soraya, contemplar. na CEPROFICE, ontem, quando a gente estava discutindo e verificando isso, assim, existem no Paraná
299 municípios com até 10 mil habitantes, entendeu? E muitos destes municípios, nós temos municípios com 5 mil habitantes, 2 mil habitantes, 1.000 habitantes. Então, você tem uma situação que, para estes municípios, a gente tem uma situação que, às vezes, ele não tem um local adequado, ele não tem nada. E você teria como uma contrapartida, opcional, você abriria, por exemplo, a um projeto que vai acontecer no município médio, de até 150 mil habitantes, ou até no município com mais de 150 mil habitantes, de fazer a sua contrapartida aí. E seria interessante porque você faz uma troca, né, entre essas possibilidades. Você pode, inclusive, na região que o projeto está se desenvolvendo, ele atingir estes pequenos municípios que, às vezes, não têm condição de receber um projeto. Vocês imaginem o projeto... O menor município lá com 1.400 habitantes era Vila... Enfim, é uma vila... Não era Vila alguma coisa. 1.400 habitantes, né? Exatamente. Então, por isso, colocamos pessoa ser Profice, né? Jardim Olinda, exatamente. 1.409 habitantes. Imagine. Não sei, Jardim Olinda, não sei qual a região. O fato é que, como uma alternativa de contrapartida, né? Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade de se fazer projetos para esse tipo de município. Por quê? Porque, normalmente, a estrutura cultural ela é muito pequena, precária. Ao mesmo tempo, você tem periferias nas cidades, que pode ser periferia de Arapongas, de Londrina, de Curitiba, periferia, que está contemplado lá no 5.3.1, que é o primeiro. Então, realizar atividades nesses locais. Então, né? Tudo bem? Esclarecido? Ótimo. Então, agora, a gente vai para o 5.3.9. Raquel, Denise e Soraya. 5.3.9? 7, perdão. Então, anotei errado. Raquel. Eu fiquei em dúvida nesse. Eu entendi, pela forma como está ali, que estágios foi incluído nessa versão e foi alterado no projeto cultural para fora do projeto cultural? É isso mesmo? Tá. Na verdade, o verde é para a gente revisar. Tá? Era uma anotação para a gente revisar junto a ser Profice. Pode até desmarcar ali o verdinho. Amarelo é que é a alteração. Por que foi alterado de no para fora do projeto cultural? Porque todos os proponentes do primeiro edital que escolheram essa contrapartida não conseguiram viabilizar o estágio no projeto cultural, porque é bastante burocrática essa questão, junto à Secretaria de Educação, há uma legislação específica dessa questão. Ao mesmo tempo, nós não podemos abrir a mão disso. Por quê? Porque nós temos também o nosso compromisso com o SEDECA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, com o Conselho da Juventude. Então, a gente proporciona ali, fora do projeto cultural, para entidades, associações, pessoas jurídicas que estão propondo projetos e que já têm, né, o hábito, já tem no seu corpo profissional a inclusão de estagiários ou de bolsistas. Então, a gente está pontuando, né, nesse caso, a gente está pontuando essas entidades e essas empresas que já tenham estagiários e está trazendo esses números para nós, para a Secretaria, no sentido de que a gente fala assim, o Profice, da rede pública, isso. As empresas, isso, são da área da cultura, né? Tem que lembrar toda a questão lá da inscrição. Então, foi nesse sentido que a gente optou isso, fora, porque quem já pratica já está cumprindo a legislação necessária para promover o estágio.
Ficou claro? Ok. Magali? Oi, desculpa. Só fiquei aqui pensando. Desculpa. Sim, claro, por favor. Na sua fala, desculpe. Então, eu não concordo, porque eu acho que essa distância entre o objeto mesmo do projeto e essa ideia fica muito vaga, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou professor e coordenador do curso de artes visuais, tenho a maior dificuldade em conseguir estabelecer convênios de estágio, inclusive com a própria Secretaria de Cultura, né? Aqui a gente está fazendo um trabalho já de 1 ano para conseguir esses convênios de estágio, e eu acho que essa descrição ali, embora haja a justificativa, ela é muito vaga. Ela não deixa o objeto do projeto especificado. Não, pode falar. Eu ia na direção dela. Assim, na verdade, quando se inseriu ali a expressão fora do projeto, foi justamente para reforçar a ideia do que a Aline acabou de falar. Alguns proponentes tiveram a ideia de buscar como mão de obra barata nos seus projetos o estágio, ou talvez o bolsista. No edital anterior, a redação era oferecer bolsas de estudo a estudantes da rede pública de ensino em atividades educacionais e assim por diante. No projeto. Não me lembro se a previsão de estágio já estava lá, mas acho que já estava. Já estava. Então, assim, a ideia era que, e até porque às vezes fica uma coisa muito, muito próxima. E também tem outra, ele tem outras 9 opções. Se de repente ele já tem um estagiário na pessoa jurídica dele lá, da área cultural, que está desenvolvendo, não diretamente, que de repente poderá desenvolver diretamente uma atividade dentro do projeto, ele já está cumprindo lá com a sua função de atender uma parcela da sociedade que não está sendo atendida, talvez. E você possibilita ele, para quem não tem, talvez tomar alguma atitude para se inserir nesse contexto. É só essa observação. Qual? Não permitir mão de obra barata no projeto. Então, vamos fazer assim, olha só. Tanto Raquel quanto Denise, vocês têm alguma proposta para esse item? Pode até usar um... Assim, para mim, ficou um ruído na hora de ler esse texto. Ele parece truncado. Truncado. Uhum. Denise? A regulamentação de estágio ela não vai possibilitar. Então, aí teria que haver então, uma outra explicação que pudesse acompanhar o texto. Porque, se for pensar em estágio, o estágio exige acompanhamento de sujeito naquela área. Eu vou fazer uma proposta. Eu vou fazer a proposta da retirada desse item. Não, eu proponho retirar a palavra estágio. E mantenho no projeto? Não, no projeto não. Bom, então vamos ver aqui. Brenda, primeiro. A minha sugestão seria retirar a palavra mesmo do estágio, botar para dentro do projeto e limitar a quantidade de pessoas que poderiam receber essa bolsa. Porque se é por A, e daí não sei, porque assim, é muito complexo aquilo ali também. A gente pegar qual que vai ser a natureza desse estágio, porque está falando de mão de obra, está falando de baratear a mão de obra. Então, teria que encaixar em quais áreas seriam permitidos esse tipo de estágio, quais seriam as funções e a quantidade de pessoas. Eu estou falando da questão... Não, porque até então havia um compromisso da secretaria com uma área lá X. Se fosse o caso de manter, a gente teria que pensar nisso, né? Então, limitar a quantidade e limitar e talvez direcionar quais seriam as áreas possíveis de se fazer isso. Gigi? Mas aí a grana do projeto financia uma atividade qualquer outra extra dentro da entidade? Não é uma atividade, ela é uma contrapartida. Veja. Sim, mas não está conectado ao projeto, não faz sentido. Professora, vamos só ver aqui. Professora Maria José, pode passar o microfone? Isso. Vamos lá.
Eu compartilho com as dúvidas que a Denise levantou em relação ao estágio. Porque estágio, efetivamente, exige avaliação, acompanhamento, então, né, seguro. Né? Se você faz o estagiário para nós mesmos, Belas Artes, para levar o aluno até o MON, para fazer estágio, você tem que pagar seguro. Quer dizer, é um negócio complicadíssimo isso. Agora, eu acho que, então, se retira estágio, mas acho que bolsa deve permanecer. Porque existe hoje, por exemplo, estudantes extremamente qualificados, por exemplo, na área de design mesmo, que podem ser aproveitados, que estão aprendendo, que estão juntos, né, e tem que receber alguma coisa. Quer dizer, não se trata de mão de obra barata. Muito pelo contrário. Eu acho que é o estudante mesmo aprimorando, né, sendo acompanhado, etc., e dando uma contribuição importante, e você está formando gente. Né? Então, acho que bolsa deve permanecer. Danilo, por favor. Só para esclarecer, quando eu me referi à mão de obra barata, foi a ideia que eu acompanhei algumas reuniões da CEPROFICE, quando o proponente tinha feito a previsão lá na sua contrapartida, a figura do estagiário, e que quando ele caiu lá na regulamentação do estágio, ele viu que não era bem assim. Então, a ideia de você levar para fora do projeto essa figura do estágio foi nesse sentido. Evidente, quando eu falei mão de obra barata, não é que o estágio é apenas uma mão de obra barata, não é isso, e até não é. Mas foi que alguns proponentes tiveram essa visão e depois se arrependeram pedindo para tirar a figura do estagiário do projeto. Foi só nesse cenário, a título de esclarecimento. Solange, gostaria de falar. Solange, o microfone. Bom, eu escutei o termo crianças e adolescentes e SEDECA. Essa faixa etária não pode ser envolvida em projetos, na sua maioria, de circulação pelo Estado. São menores. Então, me parece que esse é um item que deve ser eliminado. Podemos colocar, sim, alguma coisa no sentido de bolsas para áreas específicas dentro da academia. Não é? Alunos das nossas universidades estaduais, talvez um outro tipo de construção, um outro tipo de link. Mas eu ouvi bem citar crianças e adolescentes e SEDECA. Esta faixa etária não pode estar atuando dentro dos projetos. Desculpe, mas eu não acredito isso. Só um minutinho, só para esclarecer uma coisa. O que eu quero falar é, esclarecendo um pouco a ideia, talvez, que já foi nisso. Eu sou proponente, vamos dizer que eu seja o Espaço Avilola. Eu mantenho no Espaço Avilola 10 bolsistas ou 10 estagiários durante o ano inteiro, como instituição permanente na área da cultura. E vou submeter um projeto ao Profice. Como contrapartida daquele projeto, eu vou falar, eu vou continuar mantendo 10 pessoas. Meu projeto é um de circulação de um espetáculo do Avilola. Mas a minha contrapartida é continuar treinando esses 10 pessoas que ficam no espaço do Avilola, que não vão viajar com a Avilola, e essa é a minha contrapartida, que não entra, inclusive, no orçamento do projeto. Mas eu vou continuar mantendo essas pessoas no meu espaço, sendo treinadas para o teatro, como encenadores, como iluminadores, como tal. Essa bolsa, ela não entra, mas ela pode ser levada em conta como uma contrapartida da instituição, como uma ação perene dessa instituição. É esse, mais ou menos, o sentido que quis se dar a esse ponto. Concordo que não está bem escrito, nem como bolsa, nem como estágio. Mas a questão era assim, eu não vou contratar especificamente para o projeto para ser, mas, ao longo do tempo, eu posso estar desenvolvendo esse trabalho e isso ser uma contrapartida perene da instituição. Brenda, o microfone está com Gigi. Para mim, a partir desse exemplo, eu entendo que se você já tinha, daí não é mais uma contrapartida, é um benefício que você tem de cobrir com a grana do projeto uma atividade que você já fazia. Bom, então, vamos... Não, seria essa bolsa. Essa bolsa ou essa... Veja só. Então, vamos... Mas se você... Tá, tudo bem, mas se você já fazia, você só vai relatar algo que você já fazia como se fosse uma contrapartida, para mim está confuso isso. O que você teria pela exposição seria, neste caso, você já oferece atividades e você tem bolsistas, isto já seria entendido como uma contrapartida do projeto. Seria neste sentido.
eu gostaria, como a gente já discutiu, gostaria de saber se alguém mantém a proposta de deixar o item oferecer bolsas de estudo a estudantes da rede pública de ensino em atividades educacionais ou profissionais fora do projeto, na instituição como atividade perene. Esta é uma proposta. A segunda proposta, que é a minha, de retirar o item. Tem mais alguma proposta? Duas propostas. Tirar profissionais? Tudo bem. Educacionais? Tudo bem? Tá. Então, temos duas propostas, certo? Eu vou manter a minha, porque eu acho que não está muito adequado, né? Vamos lá. Raquel, quer falar? Você retirar, você não vai estar tirando um benefício de um estudante, de alguém que possa receber? São duas propostas aí. Veja, a gente tem que verificar, porque assim, qual é a noção de contrapartida? Você tem uma ação que você está realizando, eu realizo um espetáculo de teatro. Este espetáculo de teatro, normalmente, ele vai ter um público X, com uma determinada capacidade econômica e que tem acesso a um determinado conteúdo. Para que eu possa democratizar o acesso, para que eu possa trabalhar com questões de ampliação de público, eu vou fazer uma outra atividade que vai ter relação com o projeto. Então, eu vou levar público, eu vou fretar um ônibus e levar público. Eu vou realizar uma atividade de formação de público num bairro que não tem, vamos imaginar, uma determinada carência, ou que não conhece, ou que não tem acesso. Vou fazer uma atividade de formação e vou dar ônibus, e vou levar eles lá. Então, o projeto, ele vai, além de ter o seu público, de ter tudo, ele vai atingir uma outra camada da população. Ele vai fazer uma outra ação. Então, a contrapartida normalmente seria entendida dessa forma. Um microfone. Um microfone para ele. Vamos lá. Sim, é que ele quer falar, a gente vai fazer em votação. Pronto. Nos últimos anos, eu participei da comissão do mecenato na Fundação Cultural, e dos 180 projetos que eu li, a maioria deles tinham contrapartidas muito semelhantes. Eu defendo que a contrapartida é um dos elementos que deveria dar nota, dar peso, diferenciar os projetos uns dos outros. A qualidade da contrapartida e a abrangência da contrapartida. Por exemplo, levar para populações de cidades de menor população teria um peso maior do que uma contrapartida de botar numa escola pública daqui de Curitiba. Só um exemplo. Eu acho que a qualidade da contrapartida deveria ser um item, então, da análise dos projetos pela comissão e ter um peso diferenciado. Quando a gente fala dessa contrapartida, a gente está tirando peso para as outras, que são, talvez, melhores do que essa. Então, eu acompanho você na questão de tirar esse item e dar uma importância maior para as contrapartidas. Entendi. Bom, Priscila? Não, é só para a gente não esquecer que aqui a proposta é que tenham duas contrapartidas também, então, no mínimo, né? Então, se alguém opta porque está dentro dessa realidade de já ter um estagiário, enfim, e contextualiza dentro dessa proposta, ela ainda assim vai ter que escolher uma outra. Então, está contemplando outras também. Acho que é bom a gente observar isso. Sim, essa questão aqui. Então, a gente teria uma redação que está lá, oferecer bolsas de estudo a estudantes da rede pública de ensino em atividades educacionais, aí foi falado em retirar os profissionais, desenvolvidos fora do projeto cultural. Seria essa a redação? Tá. E a outra proposta, fazer, então, a retirada desse item, considerando essa... Brenda?
Dá só o microfone para ela. Só para dar como um exemplo, teve um projeto de patrimônio, acho que foi pelo IFAM, que, só para a gente fazer um paralelo, tá? Tinha uma maior pontuação, ou até uma, não sei se era uma pontuação ou obrigatoriedade, mas se você botasse alguém chamado pesquisador nativo, no caso, ele chamava assim, então pegava alguém, nossa, era sobre terreiros de candomblé, eu sou iniciada no candomblé, então tinha uma pontuação X caso eu fosse inserida. Então, eu não sei se... só para fazer um paralelo com a coisa da Bolsa, né, só para a gente pensar nisso. Então, né, teve uma pontuação, o projeto que tivesse incluindo pessoas nativas teria um peso X e tal. Então, só para pensar, eu concordo com esse negócio do peso da questão das contrapartidas, mas só para pensar nessa coisa de Bolsa e obrigatoriedade ou não, e participação, enfim. Bom, deixa eu só... O Danilo falou aqui de uma coisa que a gente tem essa questão de peso. Danilo, por favor. Voltando à questão do sistema, né, hoje, pelo que eu entendi lá do pessoal da Celepar, não é possível fazer essa questão, trazer para a avaliação o peso da contrapartida. A minha sugestão, que daí eu coloco para vocês, é talvez sugerir para que a coordenação oriente não os proponentes, a comissão, os pareceristas, as comissões de análise de mérito, num manualzinho de análise, que eu acredito que eles tenham, para ir já ponderando essas questões quanto à situação dos pesos das... Um dos maiores itens de pontuação, ele vale 30 pontos do projeto, tá, gente? Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos resolver uma e ir para frente. Ok. Alguém mais gostaria de falar sobre esse item 5.3.7? Não podemos votar? Todo mundo esclarecido? Proposta 1 e proposta 2. Proposta 1 mantém, proposta 2 retira. Proposta 1, quem vota? 1, 2, manter. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mantém a redação como ficou ali definido, ok? Ótimo. Há abstenções? Uma. Sim, isso. Sim, tem que... Exatamente. Ok? Ótimo. Agora, o último destaque... Ok. Último destaque, 13.3, Jader. É bastante técnico, não tem nada de polêmico. Onde fala sobre os órgãos que devem ser consultados em termos de direitos autorais e tudo mais. Eu só gostaria de pontuar ali a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. Ela continua existindo, mas é um órgão bastante obsoleto, eu diria. Eles se tornaram, enfim, uma instituição moribunda ao longo do tempo. Hoje em dia, eu deixaria ela, você deixa ela porque ela existe ainda, ela representa vários autores ainda, mas eu incluiria aí a Abramos, que hoje é a associação que efetivamente representa o maior número de autores teatrais e de... mas eu acho que valeria a pena, enfim, expressar, porque é uma sociedade hoje mais expressiva do que a SBAT. A Abramos. Só incluir depois de... enfim. Eu sugiro acrescentar a entidade que me indicou a esse trabalho desse conselho, o Sindicine, que é o Sindicato dos Profissionais, dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica, porque também representa os profissionais da área audiovisual, e é ele quem vai logo mais verificar os DRTs dos profissionais que vão estar indicados nas equipes principais, etc. Então, eu sugiro a inclusão do Sindicine. Ok. Alguém mais? Não?
Muito bem. Feito isso, então, considera-se aprovado o edital, considerando que nós não temos mais nenhum destaque. Aline? Alexandre? Abramos e Sindicine. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma informação a vocês, que é assim, os anexos a este edital, eles foram mantidos, né? E eles dizem respeito à documentação que cada proponente deve apresentar e já estão listadas todas esses documentos no sistema. Não vai ter alteração, então ele segue da maneira como está e já estava previamente aprovado, né? Então a gente segue assim. Bom, agora então nós estamos nos informes, né? Gostaria então de dizer o seguinte: nomes para a CEPROFICE, para que nós não esqueçamos de encaminhar nomes para o e-mail consec@cec.pr.gov.br e encaminhar os nomes e currículos, e que essas pessoas, as quais, né, os nomes serão encaminhados, elas já sejam consultadas da disponibilidade e tudo mais, para que isso possa ser encaminhado junto à SIC. Isso até o próximo dia 20 de abril, certo? Esse é o nosso prazo. 20 de abril, porque... Sim, exatamente. 20 de abril. Foi assim falado, né? Antes do feriado. Bom, outra coisa, então, considerando a nossa situação aqui de agenda, eu pedi a Jader que a data desta reunião fosse mantida no dia 16, para que a gente pudesse vir, uma vez que tem a reunião da CEPROFICE, tem essa reunião, e aí vamos ter a questão da prestação de contas. Alexandre vai nos brindar com vários projetos, não é, Alexandre? Isso mesmo. Então, ficamos no dia 16 de maio. Alguém gostaria de fazer algum informe? Miguel. Gostaria só de convidar os amigos e amigas para, na próxima quarta-feira, dia 26, às 19 horas, lá na Associação Comercial de Maringá, o Instituto Cultural Maringá está promovendo uma palestra com o professor Teixeira Coelho, Cultura versus Arte e os desafios da gestão cultural. É uma palestra gratuita e vai ser um prazer tê-los lá conosco, tá bom? Ok. É uma pergunta que eu tenho ao secretário presente. Nós aprovamos, né, numa das reuniões, o indicativo, né, eu até auxiliei na minuta da carta, né, uma solicitação que nós fizemos ao secretário de Ciência e Tecnologia de um reforço, tá, em relação a incluir nos vestibulares, sobretudo das estaduais, a recomendação de prestar atenção aos escritores paranaenses. Bom, eu não sei, eu não tenho o resultado disso, mas eu participei esses dias de uma reunião na Academia Paranaense de Letras, onde a academia tem um programa importante em relação à literatura junto às escolas, né? E foi nos dito, eu não sei se é só com a Federal ou se isso aconteceu nas outras, que não houve nenhuma recomendação de escritores paranaenses nesse vestibular, por exemplo, da Federal. Então, eu gostaria de saber se teve um retorno do secretário para o secretário, da SET para a CEC, né?